Uma das características fortes de um bom líder é exatamente a autoconsciência. É ele ser capaz de reconhecer, de compreender quem ele é e quais são as características dele. E para você desenvolver uma autoconsciência, para você desenvolver esse autoconhecimento de você mesmo, a primeira camada que você precisa trabalhar, a primeira coisa que você precisa observar são as suas emoções. Como assim, William? Como é que eu vou observar as minhas emoções? É você reconhecendo quais são as situações, quais são as experiências. O que quando alguém fala, dispara em você uma emoção? É você detectar no teu dia a dia, no teu ambiente, com as pessoas que estão com você, o que quando acontece você sente uma emoção. Então, por exemplo, alguém te elogia, você sente uma emoção positiva. Alguém te critica, você sente uma emoção negativa. Alguém é promovido e você não, você sente uma emoção negativa. Então, o primeiro passo para a autoconsciência é reconhecer o que é que dispara a tua emoção. Quais são as situações, quais são as experiências que disparam em você uma emoção. O segundo passo para você poder ter autoconsciência é você se perguntar por que eu me emocionei? O que veio na minha mente que fez com que eu ficasse desse jeito? Então, um exemplo, alguém vem e te elogia. Por que você fica bem quando alguém te elogia? E aí você vai reconhecer que é porque você sente que a pessoa está te reconhecendo, é porque você percebe que ao ser elogiado você se sente melhor, você se sente capaz. Alguém é promovido e você não. Por que isso te emociona tanto? Por que você sente tão mal? Porque você está medindo você com a outra pessoa. Então esse reconhecimento do porquê é importante. É a segunda camada da autoconsciência. E aí a gente vai para a terceira camada da autoconsciência, que é reconhecer desse porquê qual é o valor seu que está sendo questionado. E isso é diretamente ligado à sua régua para medir valor. Como assim régua para medir valor, William? Todos nós temos valores, então justiça, honestidade, família, bom relacionamento são valores. Dinheiro é um valor que as pessoas às vezes usam, prazer é um valor que às vezes as pessoas usam. Tem valores que são positivos e tem valores que não são tão positivos. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Mas olha só, diante desses valores que você tem, a gente precisa entender assim, ó, se eu tenho um valor, por exemplo, que é a minha família, ou se eu tenho um valor, por exemplo, que é o meu relacionamento, eu tenho uma régua de medida do relacionamento, do como o meu relacionamento está. E vamos imaginar que a pessoa escolhe ter uma régua de medida do relacionamento como sendo o quanto a pessoa elogia, o quanto a pessoa valoriza e fala as coisas que gostou que ele fez. Então, esse é um problema de uma régua de medida, por quê? Porque você não tem controle se essa pessoa vai te elogiar ou não. E aí, olha que doido, se eu tenho um valor de relacionamento e eu espero a régua de medida de elogio, imagina que a pessoa não faz um elogio, porque para ela isso não é importante, mas aí ela faz uma outra coisa que na régua dela é importante. Então vamos imaginar que na régua dela, te ajudar a aprender as coisas, te ajudar a ser uma pessoa melhor é uma unidade de medida de relacionamento. Então ela te critica positivamente, não é nenhuma crítica, a gente tem que dizer que é um feedback para você, dizendo, olha, isso, por esse caminho não é legal, isso que você fez não está certo, e na medida dela isso é relacionamento positivo, só que na minha não. Então o que está acontecendo? Eu tenho um valor que eu estou tendo alguém me fazendo uma ação, e na minha regra de medida isso não é bom, então isso me gera uma sensação ruim. Então o porquê? É porque ao criticar, eu estou olhando, em vez do lado que ela olha, eu estou olhando o meu lado que quando alguém me critica, ela não acredita em mim. Quando alguém me critica, ela é minha inimiga. E é isso que dispara a emoção. Ter essa autoconsciência me ajuda a, primeiro, rever as minhas réguas de medida. O que eu estou usando de medida para os valores meus? Segundo, eu consigo me perguntar se o que a pessoa está fazendo comigo que está me gerando essa emoção, se realmente essa era a intenção dela. Se realmente isso que eu estou imaginando que ela está fazendo é real. Será que é real que quando alguém me critica ela quer me prejudicar? Será que é real que quando alguém me faz um feedback desse, ela está com má intenção comigo? E isso diminui a energia. Eu passo a ter um movimento de, mesmo que venha a emoção na hora, eu ser capaz de ter a inteligência emocional de sair rapidamente dessa emoção e vir por aqui agora e parar de sofrer. E consigo também desenvolver novas formas de sentir emoções positivas que eu tenho controle sobre isso. Então, se o relacionamento é importante para você,
Talvez você possa pôr uma régua de medida assim, ó, alguma coisa que você tem controle. Então, para ter um bom relacionamento, eu vou fazer vários movimentos para demonstrar para minha esposa que eu valorizo ela, que eu tô do lado dela, que eu não tô aqui só para ajudar em casa, que eu sei que a casa é minha e, portanto, tenho minha responsabilidade de manter a casa legal. Esses são movimentos que você tem controle e quando você me diz, você fala, essa semana, quantos movimentos eu fiz para mostrar para ela que ela é importante? Quantos movimentos eu fiz para ajudar, para manter a minha casa legal? Quantos movimentos eu fiz para realmente ter interesse pelo que ela está falando? Aí você mede, você fala, fiz 4, fiz 5, e isso é positivo, isso te dá uma emoção positiva, em vez de esperar o elogio de alguém e aí não receber, e aí ficar frustrado e sentir uma emoção positiva. Então, autoconsciência é isso, é a sua capacidade de reconhecer o que te emociona, por que te emociona e que valor seu que está sendo questionado, que faz você sentir toda a emoção, e realinhar a sua régua de medida para não sofrer mais com experiências que não fazem sentido. Um abraço para vocês.